Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje tia Adriana está iniciando, né? O retorno das voltas às vídeos, né? Tia Adriana ficou ausente por motivos pessoais, mas estou aqui. E hoje a gente vai revisar nosso assunto da segunda unidade, né? Ou seja, os assuntos. Uma revisão bem gostosa eu fiz, bem colorida, bem divertida, que vocês irão conseguir absorver os conteúdos que foram dados, tá bom? Então, hoje a nossa revisão da segunda unidade de português, iremos estudar sinais de pontuação, sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos, substantivos e gênero do substantivo. Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, travessão, aspa, exclamação, interrogação e reticências. Os sinais de pontuação e sua classificação. As aspas. Quando é utilizada as aspas, tia Adriana? As aspas são indicadas, ou seja, indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ou seja, citações, usada para citações. Ponto final, serve para indicar o fim de uma frase. Ponto de exclamação, indica admiração, alegria e espanto. Ponto de travessão, né? O travessão indica que alguém vai falar. Ponto de interrogação, indica uma pergunta. Reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Dois pontos são usados para dar uma explicação, enumerar e coisas. Vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Exclamação. Como foi dito no slide em cima, é usado para indicar uma admiração, uma surpresa. Exemplo: chega, chega. Vírgula, usado como se dar uma pequena pausa, separando palavras e frases. Ou seja, era um garoto alto, magro, de 8 anos. Ponto final, indica o fim de uma frase. Maria saiu. Finalizou, Maria saiu. Travessão, usado para indicar o início da fala de um personagem. O que é isso, mamãe? Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. O rio está poluído e os peixes estão mortos. Dois pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Descartes diz: penso, logo e existo. Já a aspa, quando utilizamos as aspas são utilizadas quando introduzimos palavras ou citações de outros textos. Exemplo: dize-me com que andas e direi-te as manhãs que tens, disse Camões. Agora vamos aprender um pouquinho das relações de sentido entre as palavras. Agora iremos trabalhar um pouquinho sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sinônimos. Esta é bonita e larga. A que eu tinha era linda e estreita. Então, bonita e linda exprimem ideias semelhantes, são sinônimos. Larga e estreita exprimem ideias contrárias, são antônimas. Aqui os antônimos e sinônimos, você pode ver que eles estão acentuados com acento agudo.
Eu ouvi uma pesquisa, né, que esse termo utilizado, coloquei de propósito, tá, em acento agudo, porque se refere à palavra sinônimo e antônima em Portugal. Mas a gente, da língua portuguesa brasileira, utilizamos com circunflexo, tá bom? Então, vamos continuar. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou sentido. Antônimos são palavras que têm o significado contrário ou oposto. Bonito, preto, alegre. Bonito, sinônimo lindo. Um antônimo feio. Preto, sinônimo negro. Antônimo branco. Alegre, sinônimo contente. Antônimo triste. Já sobre os parônimos e homônimos, a gente está vendo aí a palavrinhas eminente e iminente, né? Então, vamos ver o conceito dos parônimos. São palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. Exemplo, flagrante, quer dizer evidente, e fragrante, perfumado. Então, flagrante, ou seja, o policial pegou o ladrão em flagrante, quer dizer que foi evidente que ele pegou aquele ladrão. Já fragrante se refere à essência, ou seja, aquela fragrância de perfume é ótima, né? Já o conceito de homônimos, já são palavras com escrita ou pronúncias iguais, com significado ou sentido diferente. Exemplo, a manga está uma delícia. A manga aqui se refere à fruta. E a manga da camisa ficou perfeita. A manga da camisa se refere da blusa, da camisa, né, que vestimos. Então, existe a escrita igual de manga, fruta, e manga que vestimos. Os tipos de homônimos, tá, que vocês vão aprender mais ou menos no 6º ano, mas tia Adriana quis trazer também para vocês entenderem um pouco. Existem homônimos, homógrafos, homófogos, homônios perfeitos. Os homográficos têm a mesma grafia e sons diferentes. Ou seja, eu começo a trabalhar em breve. O começo do filme foi ótimo. Então, a mesma grafia com sons diferentes. Ou seja, eu começo a trabalhar em breve. E o começo do filme foi ótimo. Já homófonos, a grafia é diferente e é o mesmo som. A cela do presídio está lotada. A cela com C, que refere a presídio, né? A cela do presídio está lotada. A cela do cavalo está velha. A cela, quando a gente monta o cavalo, tem a cela para a gente sentar. Então, cela com S, né? Com a grafia diferente, né? Que é escrita, se refere a cavalo. E cela com C, a prisão. Homônimos perfeitos. Mesma grafia e o mesmo som. Vou pegar dinheiro no banco. O banco da praça quebrou. Ou seja, banco, o banco, que se refere a dinheiro, se escreve igual ao banco da praça que quebrou, tá bom? Então, os homônimos, eles podem ser, né? É diferente, né? Os homônimos, são palavras escritas ou pronúncias iguais com significado e sentido diferente. Já os parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidos na grafia ou na pronúncia. Agora iremos revisar substantivos. Os substantivos, né? Existe substantivo simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, coletivo, né? Sobre comum, comum de 2 gêneros. Então, vamos lá. O que vinha a ser substantivo? São palavras, né? São palavras que designam seres, vícios ou não, animais ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Os substantivos, eles são classificados, né, em gênero, número e grau. Mas hoje a gente vai aprender
a classificação dos substantivos e o gênero de substantivos. A nossa terceira unidade vai se referir aos números e graus, tá? Os substantivos e suas classificações, né? Os substantivos comuns e próprios. Substantivos comuns não nomeiam um ser em específico, mas sim uma classe. Exemplo: gato, cachorro, televisão, pessoa, cidade, país, são substantivos comuns. Já os substantivos próprios, né? Eu vou citar aqui um exemplo de substantivo comuns. O técnico Leão convocou os jogadores. Quem lembra o nome do técnico Leão? Leão era um técnico, que era considerado chamado um técnico. Leão convocou os jogadores. A palavra leão, está em destaque aí, é uma palavra comum, mas como se refere ao nome de um técnico, é escrita com letra maiúscula, então é um nome próprio, tá? Substantivo próprios. Nomeiam um ser particular. O ser é referido pelo nome, que é propriamente seu, por isso é escrito com letra maiúscula, ou seja, Adriana, Marta, Mauricéia, Bernadette, Andréia, Paulo. Todos são escritos de letra maiúscula, com a inicial maiúscula. Aqui, Nina, nome de uma gata. Totó, nome de um cachorro. Sônia, Maria, Cantuvar, Brasil, nomes de marca de aparelhos eletrônicos, nome de pessoas, nome de estado, país, todos são escritos com nome, com escrita inicial maiúscula, que se refere aos nomes próprios. Já os substantivos concretos e abstratos, os concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existirem, têm existência autônoma e podem ser imaginários. Exemplo: mesa, cadeira, fada, saci. Já os substantivos abstratos, eles nomeiam ações, estados ou sentimentos. Depende de algo para existir. Exemplo: pulo, salto, saudade, alegria, tristeza. Agora vamos aprender um pouquinho sobre substantivo coletivo. Vocês sabem que a Adriana está revisando toda a segunda unidade. E quando a gente revisa, a gente pega os melhores tópicos para ser trabalhado, para melhor absorver os alunos, tá? Substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que, mesmo estando num singular, transmitem a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie. Exemplo: elenco, conjunto de artista. Fauna, conjunto de animais de uma região. E flora, conjunto de plantas de uma região. Substantivo simples e composto. Substantivos simples possuem apenas um radical: moleque, pé, beijo e flor. Já o composto possui mais de um radical: pé de moleque, beija-flor. Pode vir acompanhados de hífen ou não: guarda-chuva, bordromo, passatempo, Nossa Senhora. Ou seja, se refere a substantivo composto. Lembrando que a palavra guarda-chuva, a gente utilizou o hífen. Já na palavra passatempo, não foi utilizado o hífen. Então, o substantivo composto, ele possui mais de um radical e pode vir precedido de hífen ou não, tá bom? Já os substantivos primitivos e derivados são aqueles que dão origem a outras palavras, os primitivos. Exemplo: pedreiro, vidraçaria, lajada, livraria, são substantivos, desculpem, tá? Os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outra palavra. Pedra, vidro, laranja e livro são substantivos primitivos. Já os derivados são aqueles que se originam de outras palavras primitivas, ou seja,
Pedreiro, vidraçaria, laranjada, livraria, tudo se refere ao primitivo. Para derivar palavras usadas prefixo rever em sufixo conhecimento, visando a economia, a concisão. Exemplo, local que se conserta um sapato é o quê? Sapataria. Local onde se vende livros, livraria. Então, assim, o substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outra palavra. Já o derivado são aqueles que se originam de outras palavras. Agora vamos rever gênero de substantivo, tá? Na língua portuguesa, há 2 gêneros dos substantivos. O gênero dos substantivos, ele pode ser masculino, feminino. Será masculino quando o substantivo que admite o artigo o e o feminino aquele que admite o artigo a. Ou seja, o avião, o calçado, o leão. A gente fala avião, a calçado e a leão? Não. Então, eles são gênero do substantivo, ou seja, foi a língua portuguesa, né? 2 gêneros que são masculino e feminino. Já a menina, a cadeira. Então, aqui a gente fala o menina, o camisa e o cadeira. Não, a gente fala a menina, o menino, a camisa, a cadeira. A gente não fala o cadeira. Gênero do substantivo. O gênero do substantivo, ele pode ser uniformes e biformes. Os uniformes, quando a única forma para os 2 gêneros, ou seja, céu azul, malha azul. Biforme, uma forma para cada gênero, homem nu, mulher nua. Regra geral, para os gêneros, né? Regra geral, o ou a. O belo, a bela. Eu e eia. Europa, europeia, exceção de judeu, judia, com exceção de judeu, que é judia. Eu, oa, tabaréu, tabarô, caipira, que se refere a falas caipira. Ão e an, cristão, cristã. Ão, ona, chorão, chorona. Os substantivos biformes, eles são precedidos, né, do masculino e feminino. Admite o artigo o e o feminino admite o artigo a. Já os uniformes, eles são divididos em epicênio, sobrecomum e comum de 2 gêneros. Há nomes de seres vivos que possuem uma só forma para indicar o sexo masculino e o sexo feminino. Classifica-se em epicênio. São nomes de um só gênero que indicam o nome de certos animais para especificar o sexo e são utilizadas as palavras macho ou fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea. Já os sobrecomuns são substantivos que designam pessoas e têm um só gênero, tanto para o masculino como para o feminino. Ou seja, a criança serve para masculino ou feminino. O indivíduo, masculino ou feminino. A vítima serve, a palavra vítima, né, serve para masculino ou feminino. Masculino e feminino. E os comuns de 2 gêneros são substantivos que apresentam uma só forma para o masculino e outra para o feminino. A distinção se dá através do artigo, adjetivo ou pronome. Exemplo: o motorista, a motorista. Meu colega, minha colega. Bom estudante, boa estudante. Então, a gente pode ver, quando trabalhamos os gêneros e substantivos, eles são subdivididos, né? Comuns de 2 gêneros,
comuns de dois gêneros, que são substantivos que apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino. A distinção se dá através do artigo, adjetivo ou pronome. Já os sobrecomuns são substantivos que designam pessoas e têm um só gênero, tanto para o masculino como para o feminino. Exemplo. Aqui tem os exemplos, né? Aqui tem os exemplos. São substantivos que designam pessoas e têm só um gênero, tanto para o masculino como para o feminino. Já os epicênios são nomeados de um só gênero que indica nome de certos animais. O substantivo epicênio é utilizado para animais. Para as espécies ou sexos, são utilizadas a palavra macho ou fêmea. E os gêneros de substantivo são divididos em biformes e uniforme. Biformes, dando as características de macho ou fêmea, e uniforme, dividido em epicênio para animais, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. O gênero do substantivo, né? Há dois gêneros, masculino e feminino, que será masculino substantivo, que admite o artigo O, e o feminino, que admite o artigo A para o feminino, tá? E também aprendemos, né, sobre substantivo, que existe o substantivo derivado e primitivo. O derivado, ele precisa de origem de outra palavra. Já o primitivo não, é que dão origem a outras palavras. Ou seja, o primitivo, ele dá origem ao derivado. Ou seja, o primitivo são aqueles que dão origem a outra palavra. E os derivados são aqueles que originam de outra palavra. Eu formo uma palavra de acordo com o meu primitivo. E o substantivo simples e composto. Geralmente, o substantivo simples, ele é confundido com o substantivo comum, tá? O substantivo simples, ele possui apenas um radical. Moleque, a gente diz o moleque. A moleque? Não, moleque, pé, beijo, flor. Já o substantivo composto, ele vem precedido de hífen ou não, que possuem mais de um radical. E os substantivos coletivos são aqueles, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie. Elenco, né? Quer dizer conjunto de artista. Flora, conjunto de plantas de uma região. Colmeia, de abelhas. E assim sucessivamente. Os substantivos concretos e abstratos, né? São... Por que teríamos assim, concreto vezes abstrato? Porque eles interligam um ao outro. Substantivo concreto são aqueles que não dependem de outro ser para existirem. Têm existência autônoma, podem ser imaginados. Mesa, cadeira, fada e saci. Já os abstratos, nomeações, estado ou sentimentos, depende de algo para existir. O pulo, para ter um pulo, eu tenho que pular, né? O salto, a saudade, que é um sentimento, a alegria também e a tristeza. Os substantivos próprios e comuns, né? Os substantivos próprios sabemos que devemos utilizá-los a partir de um referido pelo nome ou propriedade, ou seja, nome de lojas, nomes de marcas, nome de pessoas, nomes de automóveis, nomes de animais, todos são escritos com letras maiúsculas. E já o comum não nomeia um ser em espécie, mas sim uma classe. Gato, comuns, nomes comuns, gato, cachorro, televisão, pessoa, cidade, país. Isso tudo a gente viu a classificação dos substantivos, né? Que é a classificação dele e os gêneros de cada um. Na nossa terceira unidade, iremos trabalhar sobre números e graus. Número de substantivo e graus de substantivo, que se refere a aumentativo, diminutivo
Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, a gente, tia Adriana concluindo agora, tá? Deixa eu só fechar aqui. Tia Adriana vai concluindo agora, né? A nossa revisão da segunda unidade, onde aprendemos um pouco, relembramos um pouco, né? Sobre sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos, substantivos simples, compostos, derivados, concretos, abstratos e sinais de pontuação. Espero que vocês tenham gostado da nossa vídeo de hoje. Eu gostei mais de trabalhar dessa forma assim, que vocês vão vendo tudo que a gente o que tia Adriana fez. Eu gostei desse método e eu acho que minha imagem também ficou mais nítida, tá? Beijinho. E amanhã tia Adriana faz revisão de matemática, tá? A revisão pode ser posta. Eu vou postar ou no horário da manhã ou da tarde. Porque, querendo ou não, estou disponível os 2 horários, tá? Beijo e fique com Deus. Não tem atividade, porque as atividades já foram propostas para vocês desde a semana passada. E tia Adriana vai estar na escola disponível amanhã e na sexta-feira. Os horários estão no grupo e espero que todos levem seus materiais para que possam ser corrigidos, tá? Beijinhos, fica com Deus. Tia Adriana tá morrendo de saudade de vocês.